Oi, gente, boa noite, a paz esteja convosco, quem está chegando aí, Deus abençoe cada um de vocês, Adriana, minha amiga Elza lá de Moçambique, a Juliana, gente, saudade de vocês, como vocês estão? Tudo bem, né? Na graça do Senhor Jesus, amém? Eita glória! E nós estamos aqui de novo, num propósito. Cris, a Cris também. Deus abençoe, Cris, vai chegando aí também, né? Gente, nós estamos aqui novamente no nosso propósito, né? O ano passado eu disse, nós fizemos 30 dias, não foi? Alírio Júnior, é isso mesmo? Seja bem-vindo também, Alírio. A paz seja contigo, meu irmão. E nós fizemos 30 dias, aprendendo a orar pelo esposo, pelo cônjuge. Foi isso mesmo? Foi uma bênção. E muita gente estava me pedindo já, pastora, vamos fazer de novo, vamos fazer. E agora, assim, foi tão de Deus que o Espírito de Deus testificou e tudo está contribuindo para tudo dar certo, em nome de Jesus. Amém? Você que está aqui, que pela primeira vez, ou você que já participou da outra, a gente entende quão importante é a palavra de Deus, o significado da palavra de Deus dentro do nosso espírito, não é isso mesmo? E a gente sabe que é pelo poder da oração em que nós movemos montanhas através da nossa oração, da nossa fé. Amém? A Mi também está por aqui, saudade, Mi. Deus abençoe sua vida, querida, em nome de Jesus. Então, olha só, antes mesmo da gente começar a falar, antes mesmo da gente começar o Espírito Santo ministrar os nossos corações, vamos orar, vamos pedir o Espírito Santo para direcionar essa live, porque não é a minha palavra, mas é a palavra do Espírito Santo de Deus que tem que mover em nós em todo o tempo, amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos aí, se você puder. Se você não puder, não sei o que você está fazendo nesse momento, mas eleve o seu pensamento ao Senhor e peça ao Senhor para direcionar cada palavra que vai ser ministrada aqui. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de novamente estarmos aqui, Pai. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que venha falar conosco, que venha nos orientar, que venha nos direcionar. Que a palavra ministrada nessa tarde, Senhor Deus, possa vir, Pai, como uma espada de dois gumes, Pai, para penetrar entre a divisão da alma e do Espírito, Pai, para transformar o coração. E em nome de Jesus, que essa palavra venha como uma semente para dar frutos 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Então vamos aproveitar da palavra de Deus. Gente, quem lembra do ano passado, quando a gente fez essa campanha, foi algo muito forte. Inclusive, se algumas devem ter, eu passei até lá no grupo depois, eu cheguei a passar para cada um de vocês referências bíblicas de acordo com cada parte do corpo do esposo, né? Eu cheguei a passar. Quem depois quiser, me chama no direct que eu mando para vocês. Nós temos 30 dias de referência bíblica para você estar orando para cada parte do corpo. E como que isso é fundamental, a gente descobrir o porquê que eu tenho que orar para cada parte do corpo do meu esposo. Mas antes disso, como eu disse, Deus ele sempre traz algo novo para as nossas vidas. Quando o Espírito de Deus começou a me mover em relação de fazer novamente as lives a respeito de orando, aprendendo a orar pelo esposo, eu perguntei assim para o Senhor, Senhor, eu sei que muitas vezes as pessoas questionam, né? Por que eu devo orar pelo meu casamento? Por que eu devo orar pelo meu esposo? Muitas vezes tem situações que o esposo está dentro de casa e tem situação que o esposo não está dentro de casa. E aí a gente fica assim, mas por que só eu que tenho que pagar o preço? Por que eu que tenho que fazer um jejum, né? Por que só eu? Principalmente em relação à mulher, né? Porque geralmente a mulher ela busca mais
pela família, né? Deus colocou isso dentro do nosso coração. E a primeira coisa que o Senhor me deu, a primeira palavra que Ele me trouxe para esse dia de hoje, que quem tiver aí, quem quiser anotar as referências bíblicas, que eu acho importante para depois você meditar novamente dentro da palavra de Deus, estudar novamente. Primeira coisa que o Senhor me disse: o Senhor te escolheu. Primeira coisa, por que você deve orar pelo seu esposo, pela sua casa, pela sua família? Porque o Senhor te escolheu. A palavra de Deus diz, a primeira pessoa que Deus estabeleceu, escolheu para fazer um propósito aqui na terra foi o próprio Jesus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, vai lá no livro de Lucas, capítulo 4. Quem está acostumado com essas nossas lives sabe que é o seguinte: a gente sempre gosta de fazer a live, mas sempre com uma referência bíblica, a gente vai anotando. Igual eu falei, é importante porque você vai meditando dentro da palavra, né? Lucas capítulo 4, versículo de número 16 ao 19. Quem já abriu aí, Lucas 4, 16 ao 19. Olha o que diz Lucas 4. Diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Olha só: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois o que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-lhe-me a curar os quebrantados de coração, e a apregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar um ano aceitável do Senhor. Quando Deus me direcionou essa palavra, eu pude entender que é o seguinte: primeiro, o próprio Jesus, ele voltando ali àquela cidade, ele lê o livro de um profeta que havia profetizado há vários anos atrás. Antes mesmo dele, ali o profeta Isaías já havia profetizado algo que ia acontecer, que o próprio Jesus, o Espírito de Deus, ia vir sobre ele com uma missão. E eu quero dizer para você, não é diferente para você. Boa tarde, boa noite, Cris, seja bem-vinda, minha linda. Não é diferente com você, não é diferente comigo, tá? Não é diferente. Se a gente for lá, vamos até abrir lá no livro de Isaías 61, você vai entender o propósito maior que Deus tem na sua vida, em relação de você orar pelo seu esposo, em relação de você orar pela sua família. Por quê? Para salvação. E a gente vai, nesse início agora, entender o porquê disso tudo. Lá diz assim, olha: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Eu profetizo na sua vida que o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. E diz assim: porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. E enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos. Olha só. E a pôr em liberdade e a abertura de prisão aos presos. Eu quero parar aqui só um pouquinho. Quantos lares, quantos esposos estão aprisionados? Quantas famílias estão aprisionadas? Já parou para pensar nisso? Tem pessoas aqui que eu sei que são no processo de restauração de casamento, em que o marido está aprisionado a um espírito de pombagira, né? Aprisionado às coisas do mundo. Ele saiu de casa e ele está cego. Mas o Espírito de Deus vem dizer para você nessa noite, nesse primeiro dia do nosso propósito, aprendendo a orar pelo esposo, pela esposa, pelo cônjuge, que o Espírito de Deus, ele é sobre você, ele está sobre você. Assim diz a palavra de Deus. Para o quê? Para proclamar a liberdade aos cativos. Você tem o poder, Deus te deu poder e autoridade para pregar, para declarar que caia por terra todas as prisões, toda cegueira espiritual que está sobre o seu cônjuge. Porque o Espírito de Deus já te capacitou para isso.
Da mesma forma que o mesmo Espírito capacitou o nosso Jesus, que estava lá, o próprio Jesus disse que o profeta havia o quê? Já profetizado. E eu, nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, vou profetizar novamente sobre a sua vida. O Espírito de Deus está sobre a sua vida, para você apregoar, para você levar a visão novamente à sua casa, a visão novamente à sua família. E diz mais, o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza. Quer dizer, trocar as vestes, tirar a tristeza. Cinza representa morte. De quantos lares estão mortos espiritualmente? Quantas famílias estão destruídas espiritualmente? Mas eu quero dizer para você, Deus escolheu você e colocou sobre você o Espírito dele, porque não é só da sua força, você pode ter certeza disso, é através do Espírito de Deus, é através do Espírito de Deus que já existe sobre a sua vida. E ele diz, olha, no versículo 4, ele diz o seguinte: e edificarão lugares antigamente assolados, lugares destruídos. Como eu disse aqui, quantos lares estão destruídos, quantos casamentos estão destruídos. E diz mais, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Eu gosto dessa parte, porque, igual fala assim, a palavra de Deus, ela vem para nos exortar, para nos ensinar. Primeira coisa que nós temos que nos posicionar, tem muitas pessoas que desistem de lutar pela sua casa, de lutar pelo seu esposo, pela sua família, e pensam somente nela, né? Ah, não, mas eu quero ser feliz, eu vou ser feliz longe do meu marido, se ele não quer. E ela não luta pela casa dela, ela não luta pela família dela. Sabe o que acontece? Ela esquece que a família dela não se resume somente a ela. Deus estabeleceu ela para guardar também a geração futura. A felicidade da sua casa, a felicidade dos seus filhos, o futuro, lá na frente. Para isso que Deus estabeleceu. Então eu quero dizer para você, eu quero começar essa live declarando sobre sua vida, que o mesmo Espírito que estava sobre o Senhor Jesus, como diz aqui, como a gente falou aqui no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 19, está sobre a sua vida, está sobre você para que você já tenha capacidade de orar pela sua casa, de ministrar libertação na vida do seu esposo, de ministrar libertação na vida dos seus filhos, daquelas pessoas que você ama. Você já tem a unção de Deus, pela força do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo que esse Espírito já está sobre a sua vida. Esse Espírito já está dominando a sua mente, a sua alma, o seu coração, todo o seu entendimento. Agora, por que eu preciso da capacidade desse Espírito? Eu preciso que ele esteja sobre mim. Para o quê? Para passar por esse processo. Porque a gente aprender a orar pelo esposo, eu digo também que é um processo, gente. É um processo. É um processo. E nós precisamos de passar por esse processo, aprender as coisas que no meio desse processo, aprender tudo que o Senhor vai ministrar nos nossos corações. Muitas das vezes você vai ver no decorrer dessa caminhada que você vai estar orando pelo seu esposo, aprendendo a orar pelo seu esposo, e muitas das vezes nesse processo você vai se identificar que você precisa também de ser transformada em muitas partes do seu corpo, precisa ser transformada assim como do seu esposo, né? Então é o seguinte, é um processo. E é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Primeira coisa, anote aí para você não esquecer. Tudo isso, toda essa oração que nós vamos ministrar, que nós vamos aprender no decorrer desses 21 dias
realizado, como eu disse aqui, pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Tem pessoas que muitas vezes falam assim comigo: pastora, como que a senhora ora? Manda para mim como que a senhora orou pela sua casa, pelo seu esposo. Manda escrito para mim. Manda escrito para mim. Gente, posso te dizer, primeira coisa, não é, o Espírito de Deus não é propriedade da pastora Lucinha, pelo contrário. O Espírito de Deus é propriedade daqueles que amam ao Senhor Jesus, o serve, o teme Ele com todo amor. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que te capacita, você pode ter certeza que todo o mover da sua oração vai vir por Ele, pelo Espírito de Deus. Amém? Não é você que vai realizar a obra. Nunca se esqueça disso. Por que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz isso? Para que ninguém tome a glória dele. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, olha, tem gente que, às vezes tem pessoas que chegam para mim e dizem: pastora, ora por mim, porque a sua oração é forte. Não é a minha oração que é forte. É o Espírito de Deus que age sobre a minha vida. E é o mesmo Espírito que está sobre mim, está sobre você. Mas você tem que ter entendimento dessa palavra, se revestir do Espírito, porque através do Espírito de Deus é que Deus opera milagres e maravilhas dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da vida do nosso esposo, dos nossos familiares. Segundo, então, primeira coisa, realizado pelo quê? Pelo Espírito de Deus. Não é por você, é pelo Espírito de Deus. Segundo, quem quiser anotando aí, vai anotando. Quem nos leva a experimentar a experimentar a libertação, a curar os feridos de alma. Então é o Espírito de Deus que se move em nós, para que através da nossa oração, cada esposo seja liberto, cada marido seja transformado. Cada marido, que a venda dos olhos caia, porque como eu disse aqui, né? Existem maridos, existem esposas que estão cegos espiritualmente, não conseguem enxergar um palmo na frente. Estou falando espiritualmente, gente. Então é pelo Espírito de Deus. Terceiro, mediante a fé no poder de Jesus e na obediência da sua palavra. Nunca se esqueçam disso. Mediante o quê? A fé. Nenhuma oração é movida se não tiver fé, tá? Nós temos que ser movidos pela fé. A palavra de Deus fala assim que a fé, ela remove montanhas. Então, se você quer aprender a orar pelo seu esposo, primeiro, eu tenho que entender que tudo é feito pelo mover do Espírito. Eu tenho que ter o Espírito Santo de Deus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. E outra coisa, eu preciso de ser movida pela fé. A fé no nome do Senhor Jesus, porque é Ele que move todas as coisas. É Ele que tem poder de tirar coração de pedra, porque muitas vezes tem muita esposa, que o coração está endurecido. O coração é um coração de pedra, um coração difícil. E é esse Espírito e é pela fé que nós movemos tudo isso. Quarto, conduzindo a aceitar o perdão da nossa vida. É outra coisa que é fundamental, que eu quero ensinar para vocês agora, que é o terceiro passo. Muitas das vezes, você que está aqui me ouvindo, eu quero aprender a orar pelo meu esposo, eu preciso de aprender a orar pela minha casa, pela minha família. Eu tenho feito isso, mas como eu já disse aqui em umas lives anteriores, eu faço tudo isso, pastora, mas ele não muda. A minha casa não muda. O pensamento dele não muda, as atitudes dele não mudam. O que eu tenho feito de errado? Já que eu tenho feito tudo isso e tal, mas o que pode haver dentro de mim que está errado? Primeira coisa, não se esqueça disso. Eu sempre gosto de frisar isso demais, porque aqui também, no Isaías 61, ele fala a respeito de perdão. E eu quero dizer para você, quero que você anote para nunca mais você esquecer disso. A palavra de Deus diz lá no livro, se você puder abrir, abra aí. Abra aí para você não esquecer. Coloque uma faixa bem grande no seu quarto para você nunca mais esquecer disso.
Tem gente que está pelejando 3, 4, 5 anos, 10 anos orando pelo marido ou pela esposa e não consegue nenhum resultado. Sabe por quê? A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus 12:15 que a raiz de amargura tem o poder de reter a graça de Deus sobre as nossas vidas. O que o senhor está me falando, pastora? A raiz de amargura. Está cheio de pessoas aqui que dizem que perdoou o marido, está orando pelo marido e não está tendo resultado. Mas por quê? Porque está cheio de raiz de amargura. Está cheio de pessoas que dizem, que falam assim, eu perdoei, mas não perdoou. O coração está amargurado. Gente, eu posso dizer, a Pri está dizendo aqui, ó, forte. Para mim, Pri, é uma das palavras mais fortes que eu já encontrei dentro da palavra de Deus. Você imagina a raiz de amargura reter a graça de Deus. Existe alguma coisa que pode reter, quer dizer, parar a graça de Deus em nossas vidas? O que é a graça? É o favor não merecido. Existe a raiz de amargura. Se uma esposa tiver raiz de amargura, ela vai orar 10, 15, 20, 30 anos, o marido dela não vai converter, o marido dela não vai ser liberto, ele vai continuar cativo, ele vai continuar cego. Por quê? Porque a raiz de amargura que está dentro dela está impedindo a ação de Deus. A ação de Deus, a transformação desse cônjuge, a transformação dessa mulher. Por quê? Está com raiz de amargura. E agora, eu quero trazer um exemplo. Gente, eu estou fazendo esse primeiro dia porque é essencial eu mostrar para vocês, porque não adianta eu falar assim, olha, você vai orar, igual a gente gosta de, vou ministrar para vocês esses 21 dias, todas as partes do corpo, tudo com referência bíblica. Mas não adianta eu ministrar tudo isso e não falar o principal. Você sabe que, eu estava falando outro dia, é igual uma receita de bolo. Você pega uma receita de bolo, assim, pode acontecer, você acrescenta um ou outro ingrediente e tal, mas geralmente uma receita de bolo, para ela dar certinho, você tem que seguir ela à risca. E primeira coisa que nós temos que colocar no nosso coração, que o nosso coração ele tem que estar limpo. Limpo. Isso é tão forte, gente. É muito forte. E eu quero dar um exemplo para vocês de uma pessoa que a gente olha dentro da palavra de Deus e muitas vezes a gente não consegue identificar algo muito forte. Quais são os sintomas de uma pessoa que ela tem raiz de amargura? De uma mulher, de um homem que tem raiz de amargura, que está orando pelo seu esposo e não consegue ver mudança nenhuma. Eu quero que você, se você puder aí, abre a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 42. 42. Só para você viajar comigo bem rápido dentro da palavra de Deus, para que você possa entender. Para você ver se você está se identificando assim como essa pessoa. Gênesis 42. Vou abrir lá no meu aqui, eu já tinha até anotado aqui, ó. Ainda até anotei aqui, ó. A mágoa retida no coração de José, denunciada pelos seus atos. A mágoa que estava retida no coração de José, ela foi denunciada pelos seus atos. Gênesis 42. Vamos lá? Pastora, mas José era um homem movido, você vê tanta coisa que José passou, suportou a mulher de Potifar, né? Mas existia algo no coração de José que não estava resolvido, que ele precisava de resolver. E muitas das vezes, assim como você, tem algo dentro do seu coração, já há muito tempo, que não foi resolvido, e por causa disso, qualquer oração que você fizer, eu posso fazer a oração mais linda aqui, passar o modelo para você, não vai resolver. Sabe por quê? Porque existe uma raiz de amargura no seu coração. Gênesis 42, vamos começar ali pelo versículo de número 7. Primeira coisa, lembra quando todo mundo conhece a história de José, né? José que
Deus deu para ele um sonho, né? E os próprios irmãos, por inveja, se levantaram contra José, lançaram ele dentro de um buraco ali, e dali ele foi para achar, todo mundo achou que ele tinha morrido, né? Lançaram ele naquele lugar, achando que ia enterrar os sonhos de José. E aquilo, por mais que nós vemos a história de José, nós temos que identificar, sim, que José era um homem de Deus, mas ele era assim como você e como eu. Ele era ser humano. Ele tinha as suas limitações. E uma das limitações que estavam sobre José era justamente a mágoa. A mágoa adormecida que estava no seu coração. E tinha alguns sintomas que a gente consegue identificar aqui também. Gênesis 42, versículo 7. Diz assim, olha: e José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho. Aqui nós estamos vendo quando José, houve uma fome muito grande no Egito, e os irmãos de José, para não morrer de fome, eles vão até a cidade onde que José estava para comprar alimento. E José se depara com eles. É tão interessante aqui dentro dessa palavra que é o seguinte, que José, ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos de José não reconheceram. Não reconheceram. E aqui, quando a gente vê a primeira coisa que, olha, José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho. Você sabe o que é mostrar estranho? José se revestiu de uma máscara. Ele se revestiu de uma máscara para que os próprios irmãos dele não o reconhecessem. José, ele se esconde dos irmãos. Ele esconde a sua identidade. Ele age com uma hipocrisia. Ele abafa a sua dor ali, naquele momento, deixando que os irmãos para que os irmãos não notassem ele. E quando o Espírito de Deus falou isso comigo, eu lendo aqui, logo eu coloquei, olha, quantos relacionamentos estão escondidos com uma máscara, não mostrando para os outros a verdadeira identidade, aquilo que são, a situação que é, aquilo que está dentro de cada um de vocês. Quantas pessoas estão como José? Você coloca uma máscara. Às vezes você está me vendo aqui, dentro do seu relacionamento, 4 paredes é uma situação, lá fora é uma outra situação. E isso vai só armazenando dentro de você essa raiz de amargura. Por quê? Porque você tem que se esconder de uma situação de intriga, de briga, de discussão. E José, ali, ele coloca uma máscara, ele não se identifica para os irmãos. Os irmãos não os conhecem, mas ele conhece. Ele lembra na mesma hora. Segundo, no versículo 7 também fala. Diz o seguinte, logo depois. Mostraram-se estranho para com eles, e falou eles com ele asperamente. Primeira coisa que denuncia uma raiz de amargura dentro de um relacionamento marido e mulher. O modo de falar. Mas aqui José fala asperamente com os irmãos. Quantos relacionamentos estão dessa forma? A esposa, ela não consegue, por exemplo, ela está orando pelo marido, ou o marido está orando pela esposa, mas em determinada situação que ela tem que agir com mansidão, pelo contrário, ela fala com asperidade, asperamente com o esposo, asperamente com a esposa. Isso aí, sabe o que é? Isso denuncia um diagnóstico de uma raiz de amargura que está no seu coração, o seu modo de falar. Outra, já no versículo 9, o que a palavra de Deus diz aqui embaixo, olha. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Primeira coisa ali, o que ele faz? Quando
com os irmãos, primeira coisa, ele fala asperamente, ele começa a acusar os irmãos dele. Acusar os irmãos dele. Vocês são espiões. Quantas das vezes, dentro do seu relacionamento, você está orando pelo seu esposo, você está orando pela sua esposa, né? Mas a primeira oportunidade que você tem, alguma situação, é acusar alguma situação do passado. Ah, você lembra do que você me fez? Você lembra do que você falou comigo? Eu nunca esqueci daquilo. Ou senão mas você está planejando isso, você está planejando aquilo. Sabe por que você acusa? Porque o seu coração está cheio de raízes de amargura, igual o de José. Outra coisa, lembra-se do passado de dor. Lembra-se do passado de dor. No mesmo versículo 9, ele diz, José lembrou-se dos seus sonhos. Ele voltou lá no passado, do sonho do que ele teve e de tudo que ele passou, de ver os irmãos dele lançar ele naquele lugar sujo. Ele lembra de tudo. Quantas vezes você está orando para Deus transformar esse marido, transformar essa esposa, né? Mas você nunca esqueceu a traição que ele te fez. Você nunca esqueceu aquela palavra de humilhação que ele lançou sobre a sua vida. Você nunca esqueceu. Você volta lá no passado. Aí tem hora que você está orando, está jejuando, mas por que você não consegue? Por que a oração ela não consegue chegar diante de Deus? Por quê? Porque a raiz de amargura que está impregnada no seu coração está retendo a graça de Deus sobre a sua vida. Está retendo a graça de Deus sobre a sua vida. Então, o que eu falei aqui? Usar máscara, falar de maneira áspera, acusação, lembrar do seu passado, Tem algo também no versículo 17 que eu também anotei aqui. Versículo 17 e 20. Aliás, no versículo 12. No versículo 12. Diz assim, olha. E ele lhes disse, não antes viesse para ver a nudez da terra. Sabe por que ele disse aqui? No versículo anterior, os irmãos dele tentando justificar o que eles estavam fazendo ali. Primeira coisa, aí José ele não aceita, ele rejeita a resposta dos irmãos. E ele diz, olha, não, antes viesse para ver a nudez da terra. Os irmãos tentando justificar por que eles estavam fazendo ali, o que eles estavam fazendo ali, que eles não estavam ali espionando, pelo contrário, eles foram ali para buscar comida, buscar um alimento, buscar mantimento. Aí, José rejeita a resposta dos irmãos. Quantas das vezes você que está me ouvindo aqui tem a mesma situação? A mesma situação. Você está orando, mas diante de muitas acusações, muitas vezes até mesmo o marido ele tenta muitas vezes se defender. Aí primeira coisa que você faz, você cria, sabe quando a pessoa cria uma forma de defesa? E a defesa é a rejeição. Às vezes você está orando, vou te dar um exemplo simples também. Você está orando para o seu marido ser transformado, para o seu marido mudar. Aí ele chega em casa, porque ele falou alguma coisa, porque você acha que ele teve alguma situação. Aí você rejeita ele. Você rejeita com palavras. Você rejeita com ele na cama. Que eu falei uma vez aqui, eu disse, quantas mulheres, às vezes ela está orando para o marido ser mudado, mas aí a estratégia que ela tem, sabe o que é? Ah, ele fez isso? Então, se essa noite ele quiser vir fazer um carinho em mim, eu não vou aceitar. Ou às vezes, por causa de alguma situação que falou, a raiz de amargura está lá dentro, ela rejeita o marido. E como que a oração vai chegar diante de Deus? Não tem como. Gente, não tem como. Se a mágoa estiver impregnada dentro do seu coração, não tem como. Como eu disse aqui, é uma das palavras mais fortes. Hebreus 12:15. Primeira coisa para me aprender a orar pelo meu esposo, orar pela minha esposa, orar por uma pessoa que eu amo,
Eu preciso ser liberta da mágoa. Eu preciso ser liberta desse rancor. Eu preciso ser liberta das coisas do passado, que muitas vezes trouxeram dentro de mim, estão retendo a graça de Deus sobre a minha vida. Estão retendo a graça de Deus. Então, primeira coisa, nesse primeiro dia, primeira coisa que nós precisamos nos colocar diante do Senhor. E eu quero que nós vamos parar tudo aqui agora, porque eu ainda tenho muita coisa para falar. Mas eu quero parar tudo aqui agora, para que você, nesse momento, você possa fazer uma reflexão no seu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus para falar com você, porque não é o Espírito de Deus que está sobre nós, então é o Espírito de Deus que vai te convencer, vai te mostrar aonde que está alojada essa raiz de amargura. Aqui, nós já conseguimos identificar alguns sintomas de raiz de amargura, assim como José. Será que você está enquadrado nesses sintomas que eu disse aqui, ó? De usar máscara, de falar de maneira áspera, de ficar acusando, de lembrar do passado de dor, não esquecer do passado de dor, de fazer até mesmo as pessoas sofrerem. Você sabe por quê? Que tem hora que a gente esquece, até esqueci de falar isso aqui, ó, que também isso aqui é muito importante. Muitas das vezes a gente não tem essa noção. A nossa raiz, a raiz de amargura que está lá no nosso coração, o que acontece? Você está orando, mas não tem mudança, e muitas vezes você faz tanto, é uma coisa, você é escrava do seu sofrimento, faz o seu esposo sofrer, faz as pessoas que estão ao seu redor, os filhos sofrerem, por causa dessa raiz de amargura. Gente, eu estou falando uma coisa que é real. Eu já falei uma vez aqui, eu dei o exemplo até da minha mãe, que a minha mãe tinha uma raiz de amargura muito grande. E quantas vezes nós, os filhos, oramos para os pais, justamente para que eles sejam libertos dessa raiz de amargura, para que o casamento deles venha dar certo. Mas o coração da mãe ou do pai está escravizado. Porque é o seguinte, uma pessoa que ela é assim, ela é escrava, gente. Ela é escrava. E eu quero que nesse momento você possa orar. Nesse momento. Quero que você feche os seus olhos e fale assim, Senhor, que o Espírito do Senhor, que assim como o dia nós estamos falando aqui de Isaías 61, ele está sobre mim, que esse mesmo Espírito possa vasculhar o meu interior. Vasculhar. E todos esses sintomas que eu disse aqui possam ser retirados da minha vida. Eu quero dizer para você uma coisa que é muito forte. Deus, ele não entra forçado na vida de ninguém. Se você não permitir, não reconhecer os seus erros, não reconhecer o seguinte, realmente, eu falo de maneira áspera, realmente eu lanço acusações, realmente eu não esqueci o meu passado, não esqueci a traição que ele me fez. Se você não reconhecer isso, não tem como Deus agir na sua vida, não tem como Deus vir arrancar isso dentro de você. Quando José ele chega para os irmãos dele, ele denuncia aquilo, porque ele está denunciando tudo que ele está dentro dele. Ele denuncia tudo aquilo. A palavra de Deus fala na frente que quando José ele encontra os irmãos também, ele tem uma atitude de um choro quando ele vê principalmente o irmão dele, Benjamim. Um choro. Eu penso o seguinte, que aquele choro é justamente para, se libertar daquilo que todo aquele passado de dor e sofrimento que ele teve. E eu quero dizer para você, eu quero que você, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa se mover. Feche os seus olhos, eu quero fazer 1 minuto de oração pela sua vida. 1 minuto. 1 minuto pode ser o começo de Deus arrancar tudo isso da sua vida, para que a sua oração não seja mais retida, para que a sua oração seja ouvida, para que a sua oração, o seu esposo venha a ser transformado, para que o seu casamento seja transformado, para que o seu marido, o seu filho, essa pessoa que você está orando, seja transformada. Mas vai acontecer primeiro dentro de você. Quero que você feche os seus olhos nesse momento. Vai ser 1 minuto de oração, porque eu ainda tenho muita coisa para falar. Mas eu senti de Deus de fazer 1 minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus, o mesmo Espírito que está aqui nesse lugar, é o Espírito que está sobre a vida de cada um que está aqui nessa live, Pai. Cada um, Pai.
que está movendo dentro do coração desse homem e dessa mulher que está nessa live. E em nome de Jesus, é o Espírito do Senhor que vai estar movendo dentro deles, ó Pai, levando eles ao arrependimento sincero, levando a cada um deles, ó Pai, querendo ser transformados pelo poder da Tua palavra, Pai, para que nenhuma raiz de amargura venha reter nenhuma oração dos Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, toda mudança, ela vem de glória em glória. Não vai ser agora instantâneo. Com algumas pessoas eu creio que foi agora instantâneo. Mas é de glória em glória. E você precisa todos os dias, antes de fazer a oração pelo seu esposo, antes de ministrar essa oração, você precisa, meu Deus, arranca de mim toda raiz de amargura. Arranca, Senhor Deus, me muda por dentro. Agora, primeira parte do corpo que nós vamos ministrar também. E por que nós vamos ministrar? Primeira parte. Primeira. Quem for anotar, primeira, a mente. A mente. Por que eu tenho que orar pela mente do meu esposo? Por quê? Eu quero trazer para você uma palavra bem rápida para que você possa entender. A palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis, lá no início, lembra lá no início, Adão e Eva? Quando Adão estava cuidando do jardim, porque Deus havia estabelecido pelo cuidado do jardim, e Eva, ela estava lá e de repente a serpente chega para Eva. Para lembrar dessa história? Todo mundo conhece essa história. Aonde a serpente induziu a Eva? Aonde primeiro? Na ouvir. Ela lançou uma palavra e essa palavra entrou na mente, entrou na alma de Eva. Tanto é que o seguinte, que quando entrou dentro dos ouvidos e penetrou na mente de Eva, mudou todo o conceito. Tudo aquilo que o próprio Deus havia estabelecido na vida de Eva e de Adão. Foi nesses dias, Deus falou algo muito forte no meu coração. A gente acha que o seguinte, que o primeiro pecado de Adão e Eva foi a desobediência, mas não foi a desobediência. O primeiro pecado de Adão e Eva, na realidade, foi a incredulidade. Por que incredulidade? Porque Deus já havia falado com Adão e Eva, olha, eu vou colocar todas essas árvores aqui vocês podem comer à vontade. Mas essa árvore que está no meio do jardim, essa vocês não vão comer. Porque se você comer dessa árvore aqui, do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. O que Adão e Eva deveriam ter feito? Crido na palavra de Deus. Gente, foi o próprio Deus que falou. Mas Adão e Eva não creram. E o que acontece? Mas foram movidos porque a serpente chegou, veio com as coisas do mundo, falou, entrou na mente. E toda mente é movida aonde? A nossa mente é movida à nossa alma, gente. E o próprio Deus diz, eu trouxe como referência, eu lembro da última vez, nós lançamos como referência para que você possa ler Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem tiver aí, anota aí. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos. Vamos lá? Só para você ver. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz o seguinte, olha. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Qual foi o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pensa bem. Eva ali naquela situação. Vamos colocar Adão e Eva, que a gente fala só Adão, fala só Eva, mas, né? Mas presta bastante atenção. Qual que era a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para Adão e Eva? Que eles não comessem de qual? Da árvore do meio do jardim. Mas eles ouviram lá a serpente. Entrou na mente deles.
foi influenciado por uma voz, pelo maligno, pelas coisas malignas. Por isso que nós temos que orar. Você precisa aprender a orar pela mente, para que Deus venha guardar a mente do seu esposo, guardar a mente da sua esposa. Porque através da mente, porque a mente vem, todos os pensamentos são transmitidos para a alma, para o nosso coração. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz, gente. É a palavra que nós devemos o quê? Aqui, ó, está dizendo para mim e para você. Nós não devemos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer que seu marido, que a sua esposa tenha, experimente também a vontade de Deus para a vida dele, porque nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, gente. A vontade do inimigo é o quê? A palavra de Deus fala assim que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A vontade do inimigo é que o seu marido, ele tem um relacionamento extraconjugal, ele fica infiltrado com os amigos, bebendo, tendo outras atividades. Que o seu marido, ele não tem a mentalidade de Cristo. O que é a mentalidade de Cristo para o esposo? É que ele ame a esposa, assim como Cristo amou o quê? A igreja. E como que Cristo amou a igreja? Nós sabemos que Cristo amou tanto a igreja que ele abriu mão da vida dele, entregou a vida dele pela igreja. O seu esposo hoje, ele te ama dessa forma? Ele te ama dessa forma? Porque essa é a vontade. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso, o que nós estamos aprendendo? Nós temos que aprender a orar pela mente do nosso esposo, pela mente da sua esposa. Para que ela não ouça, aí ela não seja influenciada pelas coisas desse mundo. Porque Eva, ela foi influenciada pelas coisas daquele mundo. Quem que era? A palavra de Deus fala assim, que esse mundo já era do maligno, já é do maligno. E ela foi influenciada. Então, nós vamos aprender que nós temos que orar pela mente do meu esposo. Só que, como eu disse aqui, não é só pela mente do meu esposo. Se eu entendo que eu preciso orar pela mente dele, para que ele não seja influenciado também, eu preciso também, quando eu estiver orando pela mente do meu esposo, eu tenho que orar pela minha mente também. Eu preciso orar pela minha mente. Porque muitas das vezes eu sou influenciada pelas circunstâncias naturais desse mundo que eu vejo, que abalam a minha fé, que abalam a estrutura da minha fé. Já parou para pensar nisso? O que são as circunstâncias? Eu digo muito, eu falo muito, porque tem muita gente que me acompanha, que está no processo de restauração de casamento, né? E as circunstâncias, muitas vezes que você olha, o seu marido às vezes com uma outra mulher, o seu marido muitas vezes não está nem aí para você, aí você olha as circunstâncias, as situações do mundo e não consegue ter força para continuar orando para Deus restaurar a sua casa, a sua família. Então eu preciso de orar pela minha mente também. A minha mente, ela tem que entender também que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável também para mim. Então, eu vou orar para o meu esposo, eu vou orar para mim, eu vou orar pela minha mente, pela mente do meu esposo. Porque pela minha mente, são formados todos os pensamentos. E os meus pensamentos não podem ser os meus pensamentos, que são muitas vezes influenciados pelas circunstâncias naturais do mundo. Os meus pensamentos, eles têm que ser os pensamentos de Cristo. Os pensamentos de Jesus. Porque os pensamentos do Senhor são maiores que os meus. E diz mais, eles são perfeitos. Eles são perfeitos. E eu quero que nesse momento agora, nós vamos em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Você, aonde quer que você esteja, não tenha vergonha disso não, gente. Você tem uma identidade, você tem a identidade de Cristo dentro de você. O próprio Espírito de Deus está sobre você, não se esqueça disso. O Espírito de Deus me ungiu. Você foi ungida
para isso. Você foi separada para isso. Para orar pela sua casa. Lembra? A gente fala muito que a mulher sábia edifica a tua casa. Então você foi escolhida para isso. De orar por você, orar pela sua mente e orar pela mente do seu marido. E eu quero agora, em nome de Jesus, que você venha comigo nessa guerra agora. Nós vamos orar pela mente de cada esposo nesse momento. E você, quando eu estiver orando pela mente do seu esposo, também não se esqueça, Deus, transforma a minha mente. Eu não posso me conformar com essas coisas do mundo, Senhor Deus, eu não posso. A minha mente tem que estar voltada para o Senhor. A mente do meu esposo tem que estar voltada para o Senhor. Mas você vai orar crendo. A partir de agora você vai orar crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você que puder, feche os seus olhos. E ore com fé. Você vai orar com fé, pedir a Deus, vai pedir ao Senhor, para vir renovar a mente do seu esposo, para que ele não seja calcificado com as coisas do mundo. Que você também não seja calcificado com as coisas do mundo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai amado, em nome de Jesus agora, Pai, em concordância com todos aqueles que estão aqui nessa live nesse momento. Cada coração que está rendido ao Senhor, ó Pai. Eu entro agora, Pai, numa batalha espiritual, abrindo esses 21 dias de oração pela vida do cônjuge. E nesse primeiro dia, Pai, nós queremos orar pela mente desse marido, pela mente dessa esposa, Senhor Deus. Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós não devemos, ó Pai, nos conformar com as coisas do mundo, que a nossa mente não deve conformar com as coisas desse mundo. Quantos maridos, quantas esposas, ó Pai, estão conformadas, estão vivendo conforme as coisas desse mundo, Pai. Estão vivendo na luxúria, no pecado da luxúria. Estão vivendo no pecado, Pai, da prostituição, no pecado do adultério, Senhor Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, está calcificado a mente desse homem, dessa mulher, ó Pai, com as coisas, ó Pai, com as vaidades do mundo, Senhor Deus. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, Pai, que visita cada marido, cada esposa, Senhor Deus, que está com a mente calcificada com as coisas do mundo. O Senhor é Deus, ó Pai, que vem agora em nome de Jesus a renovar a mente desse homem, a renovar a mente dessa mulher, ó Pai, com a tua palavra, Pai, com a tua palavra, porque assim diz a tua palavra, que os pensamentos do Senhor são melhores, os pensamentos do Senhor são agradáveis, ó Pai, os pensamentos do Senhor são o que convém para mim, para esse esposo, para essa esposa, Pai, para essa mulher que está orando para esse esposo, Senhor Deus. Então, Pai, que a mente dele seja renovada, seja validada agora, Pai, com os pensamentos do Senhor, com os desejos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Agora, Pai, nós bloqueamos agora, em nome de Jesus, você que está nessa fé, que está crendo junto comigo, em nome de Jesus, nós vamos bloquear a mente desse marido, bloquear a mente dessa mulher que saiu de casa, ou desse homem que saiu de casa, com as coisas do mundo. Nós vamos bloquear agora, Pai, em nome de Jesus, mas que a mente dele seja a mente de Cristo, seja a mente do Senhor, ó Pai, seja os pensamentos dele, seja os pensamentos do Senhor. Pai, eu oro também por essa esposa, Pai, para que ela não seja abalada, Pai, abalada com as circunstâncias desse mundo, com as circunstâncias de briga, de intriga, Pai, mas que ela seja renovada a mente todo o tempo com a palavra do Senhor dentro dela, Pai, para que ela possa perseverar com a vontade do Senhor, para estar orando pelo esposo, para estar orando pela casa dela, pela família dela, e principalmente que ela seja renovada através da tua palavra, que a mente dela possa ser calcificada com os pensamentos do Senhor, para que ela venha perseverar nesse propósito de 21 dias, ó Pai. E nós entregamos nesse momento, Pai, a mente da tua filha, a mente de cada marido aqui representado, de cada esposa aqui representado, ou até mesmo desse filho, Pai, em nome de Jesus, está sendo representado através dessa ministração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Creia, em nome de Jesus,
Deus, ele fez um milagre, ele está fazendo um milagre. Eu sempre digo, Deus está trabalhando. Vai ser de glória em glória? Vai ser, pastora. Mas vai ser também que o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Presta bem atenção para o que eu vou te falar. Quando você está orando pela mente do seu marido, você está orando pelos pensamentos dele, você está orando pela aquilo que passa na mente dele, aquilo que muitas vezes tem afetado as emoções desse homem. Você está orando para que Deus guarde a vida interior, livrando ele de todos os pensamentos impuros. Creia nisso. Deus já está trabalhando na mente do seu esposo. E Deus está trabalhando também na sua mente. Amém? Então, essa é a palavra de hoje, tá bom? Gente, eu vou... Quem quiser, quem não tem gente que tem da vez passada que eu mandei. Eu tenho lá, para esse primeiro dia, orando pela mente, as referências bíblicas, para que você também possa sinalizar, para que você possa também orar. Não faça oração só agora, não. Vamos fazer um propósito? Vamos fazer um propósito? Todos esses 21 dias, vamos fazer um propósito às 23 horas. Você vai estar de novo de joelho, orando pela mente do seu marido e pela sua mente, dentro dessa visão. Amém? Sabe por quê? A palavra de Deus fala assim que nós devemos orar sem cessar. Pastora, por que eu não recebi? É como eu disse, né? A palavra de Deus fala assim, olha, pedi, se dar-se-vos-á. Quer dizer, pedi, quer dizer, continuar pedindo, é continuar insistindo, é continuar batendo, até acontecer, até o milagre acontecer. Agora tem uma situação, que como eu falei no início da live, você que chegou depois, não viu o início da live, o início, gente, é a prioridade, é algo assim que tem que ter. Ore para você. Deus, tira toda a raiz de amargura do meu coração, porque eu preciso da graça do Senhor sobre a vida do meu marido, eu preciso da graça do Senhor sobre a vida dos meus familiares, sobre o meu casamento. Eu preciso da graça do Senhor. Amém? Está preparado? 23 horas orando? 23 horas orando novamente pela sua mente, pela mente do seu esposo. Amém? E quem quiser, gente, as referências bíblicas, me chame aí no direct. Pode me chamar no direct, que eu mando para vocês as referências bíblicas da mente, orando pela mente do esposo e orando também pela sua mente. Amém? Amanhã, às 18 horas, nós vamos estar aqui novamente. Amanhã é a segunda, mais uma parte do corpo que nós vamos orar. Hoje foi a mente, amanhã vai ser uma outra parte. Serão 21 dias. Mas lembre-se, eu estou focando muito, gente, não é pela sua força, não é. Deus não quer nada pela sua força, porque senão você vai falar assim, fui eu que orei de madrugada. Não, é através do Espírito de Deus. Isaías 61, não se esqueça disso. Amém? Então amanhã às 18 horas. Tenha a oportunidade de mandar essa live para as outras pessoas também. Muitas pessoas têm que entender que nós temos que ter direcionamento. Para Deus falar assim, muitas vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, porque a gente não sabe nem como orar, como direcionar a nossa oração. Às vezes a gente chega de uma forma assim, tão os cocos, não sei se vocês entendem esse palavrear, mas tão assim, sabe? Nós temos que chegar diante de Deus com maturidade. Nós precisamos de ter um nível de maturidade até mesmo nas nossas orações, gente, para chegar diante de Deus. E é tão importante isso. Eu aprendi muito isso na minha vida. Nós temos que aplicar o conhecimento da palavra em nossas vidas. Amém? Então essa é a palavra. Quero que Deus abençoe a sua vida. Amanhã às 18 horas nós estamos aqui novamente. Quem quiser as referências, me chame no direct que eu vou mandar para você.
referências para estar orando pela mente do seu esposo. Hoje, às 23 horas, novamente, você vai orar na sua casa, pedindo. Daniel orava sem cessar. E o mover de Deus veio na vida de Daniel porque ele orava 3 vezes no dia. Se você puder, ore 3 vezes no dia. Mas não deixe de pedir, não deixe de clamar. Amém? Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Amém? E já pega essa live aí e já começa a mandar para um tanto de gente que precisa. Como eu disse, casada, solteira, nós temos que aprender antes. Eu falei a respeito da vacina, então nós temos que imunizar as nossas vidas antes mesmo. Amém? Beijo. Deus abençoe vocês. Até amanhã às 18 horas.